A roda do tempo gira, e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos, e até o mito já está muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a Terceira Era, e uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início. O girar da roda do tempo não tem inícios nem fins, mas era um início. Em todos os aspectos, ela não se parecia com ninguém que ele já tivesse conhecido. O capuz largo do manto emoldurava-lhe o rosto e os cabelos escuros, que pendiam em caixos suaves. Ele jamais havia visto uma mulher adulta sem os cabelos presos numa trança. Toda garota de Dois Rios aguardava ansiosamente que o círculo das mulheres de seu vilarejo determinasse que ela já tinha idade suficiente para trançar os cabelos. Suas roupas eram igualmente estranhas. O manto era de veludo azul celeste, com folhas, vinhas e flores, num denso bordado prateado por toda a borda. O vestido cintilava discretamente quando ela se movia, num azul mais escuro que o manto, com veios creme. Um colar de pesados elos de ouro pendia de seu pescoço, enquanto outra corrente de ouro delicada era presa em seus cabelos, sustentada por uma pequena e reluzente pedra azul no meio da testa. Um cinturão largo de ouro trançado envolvia-lhe a cintura, e no segundo dedo da mão esquerda havia um anel de ouro, no formato de uma serpente picando a própria cauda. Eles certamente nunca viram um anel assim, embora reconhecesse a grande serpente, um símbolo da eternidade ainda mais antigo que a roda do tempo. Olá, eu sou a Flávia Gazi e esse é o podcast Narrativas comigo mesma. Aqui a gente vai explorar o surgimento de símbolos, imagens e figuras da nossa cultura, vamos entender o que esses símbolos significaram na época e como mudaram na história, assim aumentando o nosso entendimento desse imaginário. No final do podcast eu te faço um convite para criar arte. E você pode falar comigo no e-mail narrativas@flaviagazi.com.br e conhecer o Catarse que sustenta esse projeto, catarse.me/narrativasflaviagazi. Esse trecho que você ouviu, ele vem do prólogo de um dos maiores épicos de fantasia já escrito, maiores mesmo, assim, até em quantidade, que é A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Nele, um personagem se depara com essa mulher misteriosa e na sua mão tem um anel de ouro em formato de uma serpente mordendo a própria cauda. Esse símbolo, que ele reconhece como a grande serpente, é um emblema de eternidade e a nossa porta de entrada para hoje. Quer dizer, hoje a gente vai entrar num daqueles temas que parecem ter saído de um sonho meio louco, ou daquela tarde entediante que você estava rabiscando no caderno. É uma serpente, só que ela não tá caçando, nem fugindo, nem aparecendo num documentário ali do National Geographic. Não, ela tá mordendo a própria cauda. Essa figura, conhecida como Ouroboros, é uma das imagens mais antigas, persistentes e autocanibalescas aí do imaginário. Ela não tá só nos livros de alquimia ou nas tatuagens daquela pessoa que você conhece que faz aula de yoga. Ela também tá nos logotipos de empresa, em teorias de conspiração e provavelmente já deu as caras nos seus devaneios mais profundos ou naquela noite que você comeu muito antes de dormir. Agora, antes da gente mergulhar de cabeça ou de cauda, tanto faz, nesse símbolo, eu preciso aqui fazer um combinado contigo. Um pacto de escuta, digamos. A gente vai, nos próximos minutos, tentar entender um pouco dessa imagem por uma outra lente. Talvez a lente mais famosa e, por também mais cômoda, para a interpretação do Ouroboros seja a psicologia analítica do Carl Jung.
Não que tem nada de errado, tá, com isso, longe disso. A abordagem dele trouxe ideias muito bonitas, assim. Mas também ela pode nos levar a gente para um lugar meio universalizante demais. Sabe quando você vê um meme, todo mundo comenta, isso aí é arquétipo da grande mãe, ou isso aí representa a eternidade, isso aí é o ciclo da vida e pronto. Eu não queria muito fazer isso, assim. O símbolo não pode ser uma chave apenas que abre várias portas. Ele tem que ser uma coisa que muda. Então hoje eu queria fazer uma abordagem diferente, que é o que esse podcast faz. Uma abordagem menos platônica e mais material. Menos era uma vez um arquétipo e mais era uma vez uma serpente com veneno, dentes e um problema sério de autoaceitação. Por quê? Porque os símbolos, eles não nascem no vácuo, eles sujam as patas, eles têm história, contexto, intenção, e muitas vezes eles servem a interesses bem concretos. Nosso passeio hoje, então, vai ser mais pé no chão, ou melhor, mais rastejante. A gente vai seguir esse rastro que a Ouroboros deixou por aí. A gente vai ver que esse símbolo não é uma ideia pronta, mas é um processo. Um processo que envolve alquimia, economia, psique, uma pitada de drama reptiliano. E é isso aí, tá feita a nossa bagagem. E pra gente já começar com o pé direito ou com a mordida certa, nosso primeiro guia nessa jornada vai ser um filósofo que todo mundo sabe que eu gosto bastante, que fala que imagem não é só forma, são matérias sonhando acordadas. Eu tô falando de Gaston Bachelard, o cara aí que eu gosto de estudar. Bom, Bachelard, no livro A Terra e os Devaneios do Repouso, faz uma crítica ferrenha àqueles que veem a Ouroboros apenas como um símbolo de eternidade, do ponto de vista só da sua forma. Quer dizer que é um anel, uma serpente que se enrola e acabou, é ver uma casca vazia. Seria a mesma coisa que olhar para um ovo frito e falar redondeza. Não. Para ele, a gente tem que olhar para além da forma geométrica. A gente tem que olhar para o que ela significa. E ele gosta muito de enfatizar a questão da mordida, porque é um ato violento, íntimo e paradoxal de devorar a si mesmo. Ele até escreve essa frase assim, abre aspas. O devaneio material nos ensina que a serpente não é um adorno, ela é o próprio movimento da matéria sonhante. Fecha aspas. Ou seja, a serpente não está só fazendo pose, ela é viva, ela se transforma, se envenena e se cura num processo contínuo. E aí que está o pulo do gato bachelardiano. A mordida não é um detalhe, ela é o drama central. A serpente se transforma a partir do próprio veneno. O veneno vira a morte, que vira o fermento da vida. É uma dialética material da vida e da morte. Não uma ideia abstrata, mas um processo real, sujo, químico. Ele vai dizer que a vida sai da morte como a serpente sai da própria pele abandonada, né? Quando a serpente tira aí sua pele. Então, pensa numa questão muito angustiante, que é muito ruim para você, que ao mesmo tempo fervilha na sua cabeça e pede que você responda. Ou seja, você vai, a partir daí, criar algo novo. E uma das coisas interessantes é que o Bachelard gosta muito de falar de alquimistas. E os alquimistas, eles não viam a Ouroboros como um desenho bonito na parede. Eles viam essa imagem como algo de ação. No alambique, a serpentina, que é aquele tubo enroladinho, é o corpo da serpente, destilando seu próprio veneno, gota a gota, para extrair aí um elixir da imortalidade. Quer dizer, a serpente faz um suco de si mesma e vira imortal. É o faça você mesmo definitivo. E Bachelard vai resumir isso quando ele fala que Ouroboros é o fermento de si mesma. Ele não precisa de nada de fora. A transformação para essa serpente vem de dentro, através do conflito, da dor, da autodevoração que gera uma renovação. E aí, fechando com chave de ouro, chave de veneno, Bachelard vai falar que a imagem não é um simples reflexo, ela é um campo de forças imaginárias. Ou seja, a Ouroboros não é uma figura plácida, zen ali, paralisadinha. Ela é uma bomba relógio biológica. É a serpente que nos lembra que toda transformação de verdade exige uma dose generosa de veneno e de coragem. Ou seja, a gente está tirando o símbolo desse céu platônico de ideias e colocando no mundo material mesmo. Então a eternidade da Ouroboros para de ser uma coisa abstrata.
Ela é uma eternidade viva, causada por si mesma, que precisa se autodevorar para se renovar. E é justamente essa materialidade dialética do Bachelard, essa ideia desse processo sujo e transformador, que permite que a gente conecte a Ouroboros com outras pessoas e outros filósofos. Porque se é um processo material, então ele tem uma história. E é usado por sociedades, fala de economias, fala de psiques. E aí que entram outros pensadores que eu quero usar neste podcast. Vamos falar de Gilbert Durand, claro, que ajuda a mapear essa dialética de vida e morte, usando estruturas do imaginário entre os regimes diurnos, que são os regimes de ascensão, regimes noturnos, que são os regimes de casulo, e os regimes sintéticos, os regimes de renovação. A psicanálise pode enxergar esse circuito de autodevoração na figura da pulsão da morte. E o Lacan vai trazer o gozo autoerótico, mas a gente chega lá depois no final. O importante é que você entenda que a serpente aqui, ela tem uma espiral de desejo e às vezes de desespero. E alguns autores materiais vão fazer as perguntas que talvez sejam mais incômodas, tipo, legal, mas esse processo de transformação da matéria, essa imagem desse ciclo perfeito, ele é usado só desse jeito? Ou ele pode ser usado para ocultar contradições, né, da nossa sociedade? Ele serve para naturalizar certas coisas que não deveriam ser naturalizadas, vendo que, sempre foi assim, ou não tem outro jeito, ou para sempre será assim. Então, o nosso pacto, lembra, vai seguir firme, procurar não um significado universal, mas seguir esse rastro de sangue e veneno, de matéria e alquimia, e tentar criar uma dialética um pouco mais concreta na forja do alquimista, ali no tubo do alambique, na fábrica do capital e até no labirinto dentro da nossa mente. É uma investigação sobre como uma das imagens mais antigas da humanidade é, na verdade, um processo violento e criativo, que continua a narrar, a nos seduzir, e também a quem sabe nos devorar. Então vamos aí junto descobrir se o Ouroboros é proteção ou prisão, uma promessa de totalidade ou uma sentença de um loop infinito. Para desvendar o Ouroboros, a gente precisa então fazer a arqueologia da imagem. Vamos seguir através dos tempos, observando como é que ele se arrasta por diferentes paisagens materiais e simbólicas da humanidade, sempre carregando consigo essa contradição fundamental entre criar e destruir. A gente começa a nossa jornada no mundo antigo, onde essa serpente circular ainda não tinha o nome Ouroboros, mas a gente vê que a gente teve de onde tirar, né? Teve da quem puxar. O interessante é que desde o começo ela já carregava essa dupla natureza. Ao mesmo tempo que protege e devora, ao mesmo tempo que mantém a ordem e exige transformação. Então, se a gente olha lá na civilização egípcia antiga, a gente vai encontrar a serpente Mehen. Ela é representada como uma grande serpente enrolada em espiral ao redor da barca solar do deus Ra. Legal, o que isso significa na prática? Bom, no Egito Antigo, dizia-se que todas as noites Ra precisava fazer uma perigosa travessia pelo submundo e enfrentar um monstro do caos chamado Apep. E Mehen servia como uma espécie de escudo vivo que protegia o deus do sol durante essa jornada. E é por isso que ela é tão importante. E aqui é que está a chave. Para os egípcios, isso não era uma mitologia apenas longínqua, né? Era uma questão de sobrevivência material. Se Ra não vencesse essa batalha noturna, o sol não nasceria, o Nilo não ia inundar na medida correta para ter as colheitas seriam perdidas e toda a sociedade entraria em colapso. Assim, Mehen não é apenas uma serpente protetora, ela é a garantia do funcionamento de um sistema econômico-social
dessa sociedade egípcia. Quando a gente olha para isso com uma lente mais materialista, a gente entende que esse círculo formado por Mayhem representava um círculo de reprodução material da sociedade. Vinha as águas, inundavam a beirada ali do Nilo, e daí as plantações podiam crescer, e assim por diante. Então, era uma cerca de proteção contra o caos que ameaçava essa ordem já pré-estabelecida aí do período, tanto material quanto visto aí pela mitologia. Agora, quando a gente avança para a Grécia Antiga, a gente vai ver uma mudança significativa, assim. Por volta de 500 a.C., o filósofo Heráclito propõe uma visão bem diferente. Ele vai dizer que existe um fogo sempre vivo que está se acendendo em medidas e apagando-se em medidas, como se fosse uma harmonia das tensões contrárias, o que é muito legal, mas se a gente parar para pensar, a imagem concreta da serpente protetora do Egito, por conta do que acontecia com o Nilo, ela virou um princípio filosófico que tinha um objetivo um pouco mais abstrato, assim, né? O objetivo de tentar falar sobre o universo inteiro. Então, se em Duhan a gente classificaria essa serpente como garantindo os ciclos vitais da Terra, então a gente pode dizer que por mais que ela seja uma serpente lutadora, ela está dentro de um regime mais sintético, entendendo que a maré precisa ir e vir, e isso é muito material para a vida do egípcio antigo. Na Grécia, a gente vai ver elas transformando num princípio de estrutura, num princípio muito mais diurnado, onde ele privilegia a lei, a racionalidade. Mas é claro que essa estrutura que o Heráclito fala não é estática. Ela também é profundamente dialética. Tem um fogo sempre vivo que se acende em medidas e apaga-se em medidas. Ou seja, o fogo precisa se consumir para se renovar. E as tensões opostas precisam coexistir para criar harmonia. É como se a serpente egípcia de carne e osso tivesse transformado-se numa lógica do próprio universo. Então, desde as suas origens mais antigas, o Ouroboros já mostra sua natureza complexa, que é uma força protetora que garante a ordem, mas também é um princípio que exige transformação. Assim, a gente chega num capítulo super fascinante da história, que foi a alquimia. Se o mundo antigo nos deu forma e filosofia, foram os alquimistas medievais e renascentistas que colocaram a mão na massa, ou melhor, colocar a mão nos metais e nos venenos, para transformar o Ouroboros numa instrução de trabalho. Imagina a cena. Laboratório escuro, cheiro forte, cadinhos e frascos, e a pessoa ali fazendo uma prática protoquímica muito concreta, ligada à metalurgia, à medicina, à farmácia. O alquimista trabalhava com metais reais, mercúrio, enxofre, sal, e no centro desse processo todo está lá a nossa serpente favorita. Um dos documentos mais famosos que mostra isso é a Crisopeia de Cleópatra. Nele, o Ouroboros aparece bem no centro com a frase grega «hen to pan», é o todo. E claro que isso não é uma poesia decorativa, é um mapa do processo alquímico. A serpente que morde a cauda representava o opus circulatorium, a obra circular, que incluía etapas bem complexas como calcinação, dissolução, separação, conjunção e coagulação. Tudo isso para chegar na famosa pedra filosofal. Agora, lembram do Bachelard e a sua ênfase na mordida? É aqui que essa ideia ganha vida em prática. No alambique, a serpentina era vista como o corpo da serpente em ação. A serpentina, o tubo enrolado, tá? Não o que você joga no carnaval. E esse tubo destilava a própria matéria, né? Esse processo de destilação era entendido como uma purificação através do veneno. A matéria precisava morrer, entrar num estado de putrefação e depois renascer como elixir. Um alquimista chegou até a escrever que é uma serpente que picou a si mesma e tirou de si o próprio veneno
E daí isso foi o que tornou ela imortal, né? Então, através dessa poesia química, também tinha uma dimensão material importante, tá? Por quê? Porque se a gente olhar com um olho mais material, a gente imagina que existe um processo natural ou um processo que, por mais que tenha uma pessoa ali fazendo, vai chegar no momento que tá tudo certo, a gente vai conseguir a pedra filosofal, como se não houvesse um trabalho muito concreto daquele alquimista, né? A transmutação parecia um fenômeno meio autogerado, né? O que não é verdade. Se você pegar muitos outros alquimistas que mostram que era um processo dia a dia, assim. Inclusive, o objetivo final de alguns dos alquimistas, especialmente aqueles que eram patrocinados por reis e nobres, né, não era só espiritual, era realmente produzir algo material, fazer ouro, né. A alquimia para essa turma virou uma verdadeira febre, uma corrida do ouro em plena Idade Média e Renascença. Tinha até manuais que prometiam ensinar a transmutação, como o famoso livro dos tratados, né, do alquimista Arnaldo de Villanova, que circulava em cortes europeias. Teve até um caso emblemático do alquimista italiano Battista Muntuanus, no século XV, que ele conseguiu financiamento de um duque para produzir o ouro. E é claro que ele acabou fugindo quando a transmutação não deu certo. Toda alquimia era com essa base? É claro que não. Haviam vertentes mais místicas, filosóficas, como a vertente mais de Paracelso, que acreditavam que a alquimia podia fazer uma transformação interior. Mas para esses outros alquimistas mais empreendedores, o Ouroboros se torna então um símbolo do processo de valorização, né? De ganhar dinheiro da alquimia e ganhar às vezes muito dinheiro. Ele contava a fantasia, né, de fazer o ouro brotar magicamente no processo circular, sem precisar aí de um monte de trabalho por trás. Era uma ilusão, né, de que existe um capital, dinheiro, ou uma matéria, ou qualquer coisa que a gente produz, que é autogerada, assim, bem antes do capitalismo que a gente conhece. Então, nessa alquimia mais empreendedora, mais você S.A., o Ouroboros ele acaba saindo desse estado de desvaneio e sonhando apenas com a sua própria transmutação, onde talvez ela pode se virar em algo muito concreto, muito real, que é o ouro. Agora, se a gente pula para um momento crucial da história do Ouroboros, que é a chegada da modernidade, a gente vai ver que o iluminismo, a revolução científica, fazem com que o mundo comece a ser visto como uma grande máquina que podia ser medida, compreendida e controlada. Então, adivinha o que acontece nesse novo mundo, de razão e lógica, não tinha muito espaço para uma serpente mística, né, que se transforma através do próprio veneno. Então, aquele Ouroboros mais cheio de mistério e magia precisou passar por uma atualização do sistema. A serpente viva ela foi domesticada e transformada num diagrama. Um exemplo perfeito disso acontece no século XVII, quando um médico inglês, William Harvey, descobre sobre a circulação sanguínea. E ele vai demonstrar que o sangue não é produzido e consumido, mas ele é bombeado pelo coração e circula por um sistema aí fechado de veias e artérias, retornando sempre para o ponto de partida. E é aqui que vem a parte mais curiosa. O próprio Harvey e os seus colegas usaram a imagem do Ouroboros para explicar esse sistema, só que com uma diferença fundamental. O corpo, que antes era visto como um campo de energia e humores, agora é entendido como uma máquina hidráulica. O coração é uma bomba, as veias são os tubos. Ouroboros, que antes representava essa transformação dialética entre a vida e morte, viram um símbolo de um sistema que mantém-se funcionando. Eu entendo por que ele usou, né? Ainda está aqui, né? Essa coisa da autogestão, né? Como se o coração não dependesse de muitas forças para funcionar. Mas, ao mesmo tempo, é uma imagem bem diferente, né? Se a gente olha perto. É uma imagem menor, se você vai contar
o que queria Paracelso, o que imaginavam os egípcios, etc, né. E quando a gente chega no nosso tempo, a gente vai ver que o Ouroboros mudou bastante nessa era que a gente vive de cultura digital, nessa era de capitalismo, né. Ele passou por algo que o Bachelard chamaria de um complexo. Um complexo que foi, em vez de aumentando as suas possibilidades, esvaziando criativamente o que né, poderia ser um Ouroboros. Então, até essas imagens milenares que estavam nessa crista da dialética, elas podem virar signo de vender produto. E é por isso que a gente vê o Ouroboros estampado em joalheria, sugerindo a eternidade, em fundos de investimento, tipo, você vai ter retorno infinito, e sendo apropriado por esse discurso de economia circular, assim, né. Só que quando a gente olha através da lente de Marx, a gente pode ver o fetichismo, né, da mercadoria. A gente percebe que Ouroboros atinge seu ponto de tom mais baixo, assim. Ela é um significante vazio, é um adesivo colado no produto para dizer: "Olha, tem sabedoria ancestral, tem harmonia de alguma coisa", né. Ela é uma imagem de um ciclo perfeito, autorrenovável, sendo usada para esconder que, na realidade, existe muita exploração, né, na nossa produção global aí por trás. A serpente que se devora para renovar serve para mascarar um sistema que devora os recursos naturais e as vidas humanas, sem nunca se regenerar de verdade, né. Então, a gente também começa a ver como isso vai afetar a maneira como a gente olha para Ouroboros na nossa cultura. Por exemplo, se a gente vai mencionar a série Dark, a gente vai ver que a série, né, alemã, ela coloca esse símbolo no centro da narrativa, falando sobre como o tempo é cíclico e como há um determinismo absoluto. Os personagens tentam escapar desse loop, mas cada tentativa que eles fazem só garante que o ciclo continue mais e mais. Essa série é um sintoma cultural de isso que a gente começou a ver, né? Algo que o Lucas chamaria de retificação da consciência na era liberal. É para dizer, sabe aquela sensação que a gente tem que o capitalismo é uma entidade autônoma com leis inevitáveis, é que nem a física, é que nem a gravidade, é impossível lutar, é uma pulsão de morte em escala social, assim, uma aceitação resignada de que a gente está todo mundo preso nesse loop infinito de produção, consumo, dívida, sem chance de um futuro totalmente diferente disso aí, né? O mais irônico de tudo isso é que o Ouroboros para os alquimistas era um símbolo de transformação radical e ele acaba se tornando um símbolo de paralisia política ou de resignação, como a gente vê em Dark, né? Então veja a jornada que esse símbolo fez. Ele começou como um protetor da ordem material no Egito, um operador da transformação química, um modelo de um sistema mecânico e um emblema ideológico que naturaliza a nossa paralisia. Ou seja, o Ouroboros ele nunca foi um símbolo só, ele sempre foi um campo de batalha entre a potência de transformação e a armadilha de um sistema mais fechado. E é justamente nessa história cheia de contradição que mora toda a sua força para ajudar a gente a entender nosso próprio tempo, né? Ok, a gente olhou o Ouroboros pela história, a gente viu a sua pele mudar, né? Mas para entender por que ela nos persegue até hoje, eu queria falar um pouquinho mais de Bachelard, né? Bachelard, como a gente estava dizendo, ele diz que o Ouroboros não é uma ideia abstrata. Ele é devaneios que nós temos que vão se tornando forma, né? Ou seja, o segredo aqui tá na possibilidade de ter uma lógica não platônica, uma lógica de que a morte não é bem o fim não é bem o começo não é bem o começo e o fim não é bem o começo. Ou seja, esse corpo da serpente, essa destilação lenta, gota a gota, do próprio veneno, da gente que se automorde, ele cria uma matéria muito mais maleável, muito mais possível da gente olhar como uma superação de angústia, talvez. Então, a transmutação
ela perde o caráter transmutando, né? Ela ganha um caráter muito real, muito mutável mesmo, que é a nossa possibilidade de viver vidas sempre diferentes a partir de entender quais foram as angústias que criaram os nossos piores sintomas, assim. Eu acho que nesse sentido a gente ganha um valor, né? Valores que são diferentes dos valores que a gente anda vendo nesses circuitos ou nessas dialéticas. É como pegar a mesma imagem e olhar ela de uma visão totalmente pessimista ou de uma visão um pouco mais otimista. E essa ambiguidade, né, que mostra porque o Ouroboros fascina a gente tanto. Ele espelha a nossa própria contradição do desejo de estar seguro com medo de aprisionamento. A gente tem vontade de se transformar, mas a gente está muito acostumado com aquele comodismo de repetição, né? E é aí que vem, né, a angústia que faz com que a gente tenha que ir para frente. Se a gente vai olhar mais para psicanálise, inclusive, a gente pode começar com Freud, né, em Além do Princípio do Prazer, onde o Freud vai apresentar um conceito fundamental, que é a pulsão da morte, que ele chamava de Thanatos. Sabe aquela compulsão orgânica de retornar para um estado anterior, de quietude, de inércia? Pois é, se a gente olhar, o Ouroboros também pode ser a representação perfeita dessa ideia, de um retorno para antes de ser gente. O Ouroboros, ele vai então ser um circuito mais fechado, onde o organismo trabalha ativamente para sua própria dissolução. A serpente que se devora é a imagem do sujeito voltado para seu próprio aniquilamento, na busca de um estado zero de existência. É como se a serpente falasse, chega de transformação, eu vou voltar para o meu estado de repouso total, que lá que era gostoso mesmo, lá que era legal, eu não tinha que fazer coisa, não tinha que ganhar dinheiro, não tinha dívida nenhuma, não tinha que acordar segunda-feira cedo. É claro que a gente está fazendo uma interpretação, tá? E lembrando que esse podcast nunca vai falar com profundidade sobre todos esses conceitos, né? Mas super tem uma bibliografia ali no final para você se aprofundar. Agora, se a gente vai olhar para Lacan, a gente vai entrar numa ideia ainda mais complexa, assim, que é a da linguagem e do desejo. O Ouroboros para Lacan pode ser lido como uma metáfora poderosa do que ele chama de gozo autoerótico. Ok, a gente vai com calma aqui, porque é um conceito denso e eu não vou explicar tudo, mas pelo menos um pouco eu tenho que explicar, né? O gozo para Lacan não é prazer, ele é, na verdade, quase o contrário. É uma satisfação que envolve sofrimento e que repete um circuito de dor. E o autoerótico significa algo fechado em si mesmo, sem relação ao outro. Tipo um desejo que você tem que poderia ir para fora e atuar no mundo, mas não vai atuar não. Se você pensar no Ouroboros, ele não precisa de nada de fora, ele se autobasta. A sua mordida está num circuito fechado. A gente pode dizer que isso é uma metáfora para quando o sujeito fica preso num circuito de repetição, né? Repetição, mastigando sempre os mesmos traumas, os mesmos pensamentos, as mesmas angústias, achando que ele está se satisfazendo, achando que ele está fazendo algo novo, mas na verdade ele está girando em falso. Pensa naquela pessoa que roía a unha até sangrar. Quando eu era menor eu roía a unha, né? É muito bom roer a unha, mas também é muito ruim, porque chega uma hora que você tá na sua carne, assim, né? A pessoa que repete isso, ela vai repetindo, sem perceber que ela não consegue mais parar. E isso é um gozo lacaniano, um circuito fechado de satisfação que inclui sofrimento e se alimenta da própria repetição. De um jeito muito rápido, tá? Não me matam, lacanianos. Essa totalidade alienante, onde parece que não falta nada, mas tá ali, é essa perfeição que aprisiona. Na vida real, o desejo ele precisa de abertura, de falta, de contato com o outro. Ou seja, ele precisa de angústia. Se a gente fica preso no mesmo lugar, a gente tá achando que a gente tá vivendo uma fantasia, mas é uma repetição muito vazia, né? Com uma satisfação muito breve. Então, aquela pessoa que fica remoendo o mesmo pensamento, acha que está resolvendo algo, na verdade está andando em círculos. Ou melhor, está andando em espirais serpentinas. E é por isso que a questão da angústia da mordida é tão importante, que é o que, né, trouxe eu falando de Bachelard. Se você não sai para resolver essa angústia, não percebe que tem uma falta, que tem, nada resolve, assim. Ou seja, a gente pode olhar para essa serpente que se devora de diversas formas, assim. E o Lucas, ele vai
tentar expandir isso, não da psique do inconsciente, mas para a consciência, né? Falando sobre como as relações sociais aparecem nessas coisas, né? O Ouroboros, na sua versão contemporânea, em Dark, por exemplo, é o símbolo dessa consciência retificada. É uma ordem social determinista e imutável. Resistir é inútil, né? Então, isso promove uma paralisia política, uma forma de aceitação, uma pulsão de morte social, onde a gente acha que não tem alternativa para esse loop do capital que a gente está vivendo. Aí como se a serpente tivesse convencido a gente de que tipo, a jaula que ela tá é, na verdade, a ordem natural do mundo. Cara, se a gente olhar para Ouroboros, a gente tem tanta coisa. Um processo alquímico de autotransformação, um campo de batalha entre proteção e destruição, um circuito, né, de pulsão de morte, uma ferramenta ideológica para naturalizar a exploração. E essas leituras, elas não se anulam, elas se alimentam. A dialética da vida e morte do Bachelard é a base material dessa ambiguidade entre proteção e destruição. Essa ambiguidade é o que torna a imagem super cativante para a gente pensar ela como uma possibilidade de um gozo lacaniano. E, por fim, essa potência ambivalente que é capturada e esvaziada pelo capital, mas eu tô aqui falando dela, e obviamente não só eu, né? O Ouroboros, então, ele não é uma resposta, ele não é do tipo, é o símbolo da eternidade. Não, ele é uma pergunta muito mais profunda. Será que a gente está preso num ciclo natural e necessário de morte e renascimento? Será que a gente está acorrentado num sistema? Será que a gente pode falar sobre as nossas faltas? Então, partindo do anel na mão da personagem enigmática, né, do Robert Jordan, e percorrendo um longo caminho, a gente viu que a serpente que morde a cauda pode ser um casulo que protege, uma jaula que aprisiona. E a pergunta que fica ecoando, inclusive também na jornada dos personagens da Roda do Tempo, a gente está girando a roda ou a gente está preso nela? A resposta talvez não seja em quebrar o ciclo, mas entender as suas voltas e, quem sabe, poder influenciar o curso da volta. De um lado, você tem a promessa dessa totalidade, um sistema fechado e perfeito, aquele casulo que tudo faz sentido. Do outro, você tem o risco da autodevoração, o loop que aprisiona numa repetição vazia, a janela de um lugarzinho onde você, na verdade, está preso. Super bonito, mas não é bem liberdade. Então, o que fazer? E esse é o convite que eu faço para você. Escreva. Você não precisa escrever sobre a Ouroboros em si. Escreva sobre esses temas, essas fissuras que o Ouroboros revela do mundo ou de você. Você pode escrever sobre um sistema fechado em si mesmo. Uma comunidade, uma empresa, uma mente, um relacionamento que busca a perfeição, que, sei lá, se torna uma prisão. O que acontece quando o desejo de controle encontra a vontade de vida que tem vontade de escapar? Você pode escrever sobre o veneno que cura, essa dialética bachelardiana, né? Sobre um segredo que, quando finalmente é enfrentado, se torna uma nova fonte de vida, por exemplo. Sobre a dor de ter que ter esse fermento para transformar. Você pode escrever sobre uma armadilha que parece uma proteção, algo que devora lentamente alguém, porque essa pessoa não percebe que ela está andando em círculos. Você pode escrever entre um conflito entre duas pessoas, uma que diz, sempre foi assim, nada pode mudar, e outra que diz, não, tudo pode mudar. E, por fim, eu acho que é muito importante a gente perceber que a gente está sempre se olhando nessas coisas, né? Então, o monstro, a serpente, a mordida, elas são todas você. Elas são todas você mesmo. O que acontece quando você para de lutar contra a sua própria serpente? Isso também cabe.
escreva um conto, uma crônica, um monólogo, algo curto de 2 a 3 páginas e manda para mim. O e-mail é narrativas@flaviagase.com.br. Eu quero muito ler. E os textos que eu gostar bastante, eu super queria fazer uma live ou um episódio especial do podcast, lendo eles com essa ambientação bonita que o nosso editor Digão cria pra gente, né? Obrigada, Digão. E não se esqueça, né, que o Ouroboros, ele nos pergunta se a gente está condenado a um eterno retorno. A sua escrita pode ser uma resposta. Uma coragem, né, de injetar essa diferença na repetição. Porque a história, ela tá sempre sendo escrita, o tempo todo, por nós. E é sempre uma honra, amo poder guiar este podcast e por esse caminho rastejante que foi esse. Esse é o Narrativas, comigo mesmo. Eu rogo que vocês conheçam também o Catarse, que sustenta esse projeto, no catarse.me/narrativasflaviagase, e também me mandem um e-mail no narrativas@flaviagase.com.br. Até o próximo!